Olá, boa tarde. Eu vou apresentar o nosso trabalho realizado no HC, análise genotípica de vírus da hepatite A durante um surto. Vou começar. Bem, o vírus da hepatite A é um vírus RNA, ele é um vírus hepatotrópico, principalmente, e a infecção por esse vírus, em geral, é autolimitada e varia o quadro clínico conforme a idade do paciente. Em geral, pacientes jovens têm um quadro clínico principalmente assintomático, pouco ictérico. Os pacientes adultos jovens, eles podem ter um quadro que evolui com mais frequência para fulminância ou para quadros sintomáticos. Os sintomas, em geral, são sintomas gastrointestinais. Então, náusea, vômitos, dependendo muito da gravidade do paciente. O período de incubação do vírus nestes pacientes infectados com hepatite A aguda, em geral, de 28 dias, podendo até permanecer a 50 dias. A viremia começa a ocorrer em cerca de 1 a 2 semanas, pode permanecer positiva a detecção no sangue por até 3, 4 meses, e a excreção em fezes pode permanecer positiva por períodos muito mais prolongados, superando 6 meses de positividade. Os quadros prolongados desses pacientes com recorrência de sintomas, inclusive, podem ocorrer em até 15 a 20% dos pacientes, e os quadros fulminantes, como já é esperado, são raros, porém prevalecem mais na população mais adulta, comparado com a população mais de crianças. A transmissão descrita é majoritariamente oral-fecal e, portanto, a prevalência nesses pacientes, nos pacientes, ela modifica nos países conforme higiene e acesso ao saneamento básico. Por isso que o Brasil, por exemplo, é um país que mudou muito a prevalência da transmissão oral-fecal nos últimos anos, no último século. A transmissão sexual na população de homens que fazem sexo com homens foi descrita desde 1982, e muitos surtos desde então foram descritos. Desde 2016, diversos surtos muito importantes foram descritos principalmente na União Europeia, Taiwan, Chile e Nova York. E em São Paulo, no período de 2017, foi observado um aumento no número de casos absurdo, de 68 casos para 911. Então, esse surto no estado de São Paulo, aqui eu trouxe uns dados do CVE, foi caracterizado principalmente por um número de casos na população adulto-jovem, entre 20 e 34 anos, maior parte do sexo masculino. A notificação da hepatite A no Brasil, no estado de São Paulo, também é compulsória, e apesar de no Brasil não haver a necessidade de dados em relação ao tipo de transmissão, no caso se é HSH, se é heterossexual, no estado de São Paulo essa notificação ocorre por escolha do nosso CVE. Então, nós sabemos que essa população, em geral, é uma população muito mais masculina, tinha uma aquisição por contato sexual desprotegido, cerca de 44%, e a predominância nessa população é a população de homens que fazem sexo com homens. Na União Europeia, em 2016 a 2018, também foi observado um aumento no número de casos. Foram 4.101 casos relacionados a esse surto que foi iniciado, né, quando foi estudado, nos eventos da comunidade LGBT europeia. Esse gráfico que eu trouxe, ele mostra esses casos divididos pelos genótipos, pelas cepas mais frequentemente encontradas. Essas 3 cepas são as cepas relacionadas ao surto. A relação entre homens e mulheres foi de 7,2, mostrando um aumento muito grande, e lá não era a notificação do tipo de exposição. Então, a gente não sabe se essa população era HSH, mas pela prevalência aumentada na população masculina, a gente imagina que seja. E também pela relação com os eventos da comunidade LGBT. Bem, nosso trabalho ele analisou amostras de 3 pacientes que foram internados com hepatite aguda grave no Hospital das Clínicas. Todos tinham diagnóstico firmado através de sorologia IgM e PCR positivo sérico para hepatite A. E foi realizado o sequenciamento dessa região VP1 do genoma viral. E foram comparadas, o sequenciamento foi comparado com sequências de todos os genótipos disponíveis no GenBank de hepatite A do mundo. Foi confeccionada uma árvore filogenética, onde foi possível observar que a semelhança muito importante dos casos brasileiros, desses 3 casos que nós descrevemos, com a cepa VRD 521-2016. Essa cepa que nós analisamos, ela foi de casos da Espanha e do Reino Unido, deste surto de 2016 a 2018. Essas cepas nossas são do subgenótipo 1A, assim como a cepa europeia. E os casos, a similaridade é muito importante, 96 das vezes que foi realizado a análise
foi semelhante às sequências. Como conclusão, a cepa que nós descrevemos aqui no Brasil, nesses 3 casos, foi a mesma, muito semelhante à cepa europeia. As cepas avaliadas tanto na Europa como aqui no nosso estudo, todas tiveram relação com a população HSH, e essa população ela tem que ser foco de campanhas de prevenção. Na cidade de São Paulo, a partir desse ano, foi iniciada a vacinação para a população de risco aumentado, para hepatite A, para tentar mitigar um pouco desse surto que estava acontecendo. Novos estudos a gente espera que estejam acontecendo nesse momento. Nós estamos tentando fazer análise genotípica de todos os pacientes com hepatite A que internaram no nosso serviço, para tentar avaliar se esses pacientes também dividem essas mesmas sequências, esses mesmos genótipos e cepas, do que os pacientes da União Europeia e os pacientes avaliados nesse estudo. Obrigado.